Então, quando a gente fala em aprendizagem visível, a gente tem que lembrar aí que envolve muito a questão de olhar para essa criança. Então, antes mesmo da gente poder dizer sobre um protagonista mesmo, a gente precisa olhar quais são as especificidades dessa criança. Quem é? O que ela precisa? Então, essa criança de hoje, ela é muito tecnológica, ela tem aí uma visão muito imediatista e um acesso, um bombardeamento constante de informações sem muita criticidade, né? Então, a educação tem um desafio de olhar para esse processo e para essa criança, dando aí voz a ela, que essa é a mudança, e nós, educadores, a todo momento também temos que repensar a nossa prática, porque para poder colocar eles como centro, colocar eles como protagonista, a gente meio que deixou esse papel ali de foco, né? Eu brinquei até na palestra de que a gente não tem mais um holofote só dentro da sala, a gente tem milhares de holofotes. E essa visão aí em relação a eles poderem fazer e colocar esses pilares mesmo da Unesco em prática, ele aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e a conviver, é o que tem de mais essencial na educação. Então tem que ser algo muito integral para que a gente consiga então pensar numa prática que seja efetiva e que mantenha eles engajados. E o que tem de concordância que a gente atua no colégio e que gera esse resultado são as metodologias ativas, né? Então a gente utiliza de várias delas. Por exemplo, a aula invertida, que é algo que a gente está vendo aí aqui, por exemplo, eu assisti algumas palestras que comentaram e tal, é algo que a gente atua e que tem um resultado efetivo. Porém, a gente tem que pensar também o quanto você está atuando, o que é realmente, né? Eu sou muito crítica em relação a isso, porque a aula invertida não é só você mandar um texto para eles lerem e pedir para eles se prepararem. Ainda mais no Fundamental 1, você precisa guiar junto, caminhar junto com eles. Outras metodologias como estação por rotação, que é algo que eles assim amam, a gente trabalha com roteiro que dá autonomia. Então eles começam a perceber que eles são o principal ali, né? Que eles que vão construir a aprendizagem deles, que eu vou estar ali apenas para mediar e para fazer boas perguntas. Quando a gente pensa aí numa pandemia, né, e todo o contexto que foi afetado, a gente vê que a saúde ficou muito latente, né? Não só em questão da gente ter que se cuidar frente ao vírus, mas assim, cognitivamente. Então, quando eu citei os pilares de aprender a ser, aprender a conviver, aprender a olhar um pouco mais para o outro, no Colégio Rio Branco a gente tem um projeto, chama Projeto Convivência. A gente realiza ele uma vez por semana. E esse projeto é voltado justamente para que eles saibam lidar com as situações, que eles consigam aprender como no dia a dia a conviver com o outro, a ter um olhar mais empático. Então, se a gente não proporcionar ambientes que façam eles refletirem as situações que eles estão vivendo, e principalmente pós-pandemia, que você vê aí tantas crianças que desenvolveram ansiedade, que desenvolveram doenças que existiam, mas não eram tão latentes como está, né? Então precisa sim dar voz, precisa sim ter uma escuta atenta, precisa acolher. Então quando a gente fala do professor, ele não vai ali só mediar a aprendizagem em si, a parte cognitiva, mas também o socioemocional, e isso é algo que a gente tem focado bastante nessa saúde mental das crianças, na saúde mental dos educadores. Primeira coisa é olha para essa criança, né? Conheça essa criança, saiba quem é ela, o que ela deseja, porque ela vai te mostrar que caminho você deve seguir. E as nossas crianças hoje, elas são muito práticas, elas são muito ativas. E se a gente vê que elas são ativas e a gente for em contramão, não vai ter engajamento mesmo. Então, se elas são ativas, se elas são protagonistas já no dia a dia, a escola precisa fazer isso. Precisa trazer aí métodos, abordagens que venham em concordância com isso.